Estou gravando a aula a partir de agora. Eu peço para vocês irem lá no bate-papo, por favor, me mandar o nome de vocês, tá? Por gentileza. Me manda o seu nome para valer como chamada, tá bom? Isso, vai mandando aí para mim os nomes, por favor. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o slide que a gente vai utilizar hoje. A gente vai falar de transição demográfica. Ô, Bia, mas você Oi. já não terminou, tipo, as matérias do bimestre e tudo? Só que eu preciso fazer essa introdução aqui com vocês da pirâmide etária. Porque o Ah, tá. próximo capítulo que a gente vai estudar, a gente vai falar de população. E aí, por exemplo, eu vou falar muito sobre taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, transição demográfica, que é o assunto da aula de hoje. E tem gente que não sabe, né? Então, por isso que eu estou retomando isso daqui, certo? Porque a apostila em si já acabou. Quando vocês estão aí, é o seguinte, eu já tenho as notas do desafio de vocês, que vocês fizeram. Então, vocês podem, quando acabar a aula, me chamar lá no bate-papo, lá no WhatsApp, no meu privado, que eu respondo vocês. Eu peço para falar, olha, eu sou o João, eu sou a Júlia do 9º ano, tá? Identifica com o nome e sala para eu poder passar a sua nota, tá? Eu não tenho a sala, não tenho os contatos de todos vocês salvos, então não aparece o nome e a foto para mim, tá? Então, quem quiser saber a sua nota no desafio, me chama, e depois que eu almoçar, eu voltar a trabalhar lá pela um pouquinho, eu respondo vocês, tá? Então, já tenho as notas dos desafios. Outra coisa é que na sexta-feira que vem vocês têm o simulado, né? O simulado vai cair questões do capítulo 9 e capítulo 10, tá? Então, vai cair sobre Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, Volvismo, e também vai cair sobre as fontes de energia, tá? Fonte renovável e não renovável de energia. Beleza? Bia, Oi. você sabe quantas questões, tipo, cada professor vai dar e quanto tempo a gente vai ter para fazer o simulado? Eu acho que é 1 hora que vocês têm. E eu acho que só português que são 4 questões. O resto é tudo 3 questões. Cada disciplina. Certo? Certo. Mas eu não sei se são só português ou se é português e matemática. Eu acho que o português e matemática são 4, o resto 3. Tá? É isso mesmo. Eu até acredito que naquele comunicado que a Elvira passou, eu acho que está lá no SAS Connect, tem isso. Acho que português e matemática são 4 questões e o resto 3 questões cada um. Perfeito? Então, turma, o meu capítulo 9 e 10, o 9 vai falar sobre toyotismo, taylorismo, volvismo e fordismo. E o capítulo 10 vai falar sobre as fontes de energia, as renováveis e não renováveis, tá? O que são, como que a gente classifica, os tipos, tá? É isso que vai cair. Bom, falando aí de demografia ainda, se não me engano, eu parei com vocês ontem nesse slide aqui, né? Mostrando para vocês como que a gente interpreta e já tira um monte de informações sobre ele. Não foi isso que eu parei ontem? Eu até disse que assim, não precisa ser muito esperto para saber que a África é pobre e a Europa é rica, né? Mas se tivesse tampado, né, África e Europa, como que você faria para analisar, né? Aí eu expliquei para vocês observarem a base, observarem o topo da pirâmide, né? Tentar pensar nas consequências que isso traria para nós. E aí, eu terminei a aula perguntando para vocês o seguinte: será que é possível a África, que tem uma pirâmide bem triangular, chegar a ter uma pirâmide parecida com a da Europa? Eu disse para vocês que sim. É fácil? Acontece do dia para a noite? Não e não, né? Então, como que a gente vai observar? Que é possível a pirâmide etária da África se transformar na da Europa se ela passar por uma transição demográfica. O que é essa transição demográfica? É uma modificação do jeito que a população cresce, né? Aonde eu vou ter as taxas de mortalidade sendo reduzidas e eu vou observar também uma redução da taxa de natalidade.
Então, se eu baixo a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, eu vou perceber que vai acontecer uma modificação na pirâmide etária. Então, eu observo no mapa o seguinte, que ao longo do tempo, um país que tem um formato bem triangular está na primeira fase, tá? Primeira fase da transição demográfica, que é aquela pirâmide da África, aquele formato bem triangular. O que eu observo? Que a taxa de natalidade ela é muito alta, mas que também a taxa de mortalidade é muito alta. Então, o crescimento vegetativo é quase que empatado, né? Então, a população não cresce muito de um ano para o outro, porque mesmo que nasçam muitas pessoas, também morrem muitas pessoas, certo? O país pode fazer alguma coisa para começar a mudar isso, tá? E aí começa a segunda fase da transição demográfica, que é chamada de aceleração demográfica. Na segunda fase, o que acontece? A taxa de natalidade é mantida, só que olha o que acontece com a taxa de mortalidade, ela despenca. E aí, o que eu observo do crescimento vegetativo? Ele vai aumentar. Por quê? Se nasce muita gente e morre pouca gente, o crescimento vegetativo é positivo. Começa a crescer cada vez mais à medida em que a taxa de mortalidade se reduz. Tudo bem? Aí, ao longo do tempo, a gente entra na terceira fase da transição demográfica, chamada da desaceleração demográfica. O que eu estou percebendo aqui? Que a taxa de natalidade, ela diminui bruscamente. E que eu tenho uma manutenção aqui da taxa de mortalidade. Então, se está nascendo pouca gente e está morrendo muita gente, será que esse crescimento vegetativo vai ser grande? Não, ele vai ser pequeno, tendendo a diminuir, a população daquele local diminuir. Até que a gente entra na fase 4. Quanto mais ou menos o número de gente que nasce é o número de gente que morre. Então, esse crescimento acaba sendo que equilibrado, tá? Como que a gente enxerga a pirâmide etária nessa transição demográfica? Então, na primeira fase, chamada de fase pré-transição, a gente tem o formato bem triangular. Na segunda fase, a gente viu que a taxa de mortalidade diminui, mas não reduz a taxa de natalidade. Lembra disso? Então, a população cresce muito. Então, o que eu observo aqui? Que o formato, nesse segundo estágio, ainda é um formato bem triangular, mas eu percebo que o corpo e o topo já deram uma encorpadinha, certo? Na terceira fase, eu observo que começa a ter uma redução da taxa de natalidade, né? Junto com uma grande queda da taxa de mortalidade. Então, olha, a base, ela ainda está larga, mas ela não é tão diferente quanto na fase 2, né? Na fase 3, eu ainda tenho uma alta taxa de natalidade, mas isso está... Opa, não era para ter passado. Mas ela tende a se manter em controle, tá? Então, a base aqui mostra que está começando a reduzir a taxa de natalidade. Eu percebo que a população começa a crescer bastante, né? Porque eu tenho uma grande parte da população adulta e grande quantidade de pessoas idosas, né? A expectativa de vida aqui está aumentando. Na última fase, que é a quarta fase, eu percebo que a taxa de natalidade é muito baixa e quando eu olho o topo, que tem muitas pessoas idosas, eu digo que a taxa de mortalidade é pequena e que então a expectativa de vida é alta. Então a pirâmide etária da África pode sair dessa primeira fase e atingir a fase 4, como é a da Europa hoje. Mas alguém sabe o que é que a África pode fazer para passar por essa transição demográfica? Alguém imagina alguma coisa que pode ser utilizada pela África como estratégia? São várias É bem complicado isso. Tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram lá, né? também. O que mais? Aí dar mais medicamento, ter mais fácil acesso à saúde.
o país tem que enriquecer um pouco mais também. O continente tem que enriquecer um pouco mais. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: um país que é considerado subdesenvolvido, que tem uma pirâmide etária triangular, ele pode passar por essa transição. Ou então, no caso do continente africano. Quais são as coisas que contribuem para que haja uma transição demográfica? Bom, se a gente observar as pirâmides, duas coisas são fundamentais: a redução da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida, não é? Para reduzir a mortalidade, né? Então, beleza. Como é que eu vou fazer com que a taxa de natalidade caia? Alguém sabe? Como que eu reduzo a taxa de natalidade? Responde aí para mim alguém. Métodos contraceptivos. Exato. Qual que é a outra coisa? São duas coisas fundamentais. Então, ó, planejamento Planejamento familiar familiar. até através do uso do método contraceptivo. Qual que é a segunda coisa? Além de método contraceptivo. Acho que era a informação da população, alguma coisa assim. Isso, que está caminhando com a educação, né? Então, imagina, adianta um país tornar de fácil acesso os usos de métodos contraceptivos masculino e feminino dos mais diversos tipos, se a população não tem consciência do que, para que serve, como é que usa? Não, né? Então, os países, eles têm basicamente que fazer investimentos na educação e na saúde. Na educação, começa primeiro com a conscientização, tá? Essa conscientização vem que, olha, você deve se preocupar em estudar, você deve se preocupar em constituir o seu patrimônio, trabalhar, ganhar dinheiro. Se você quiser constituir família, você vai planejar quantos filhos você quer ter, qual que é o melhor momento, tá? Ah, eu quero ter 10 filhos. Poxa, pensa, será que você tem condição psicológica, financeira de ter 10 filhos? Ou se você está disposto a abrir a mão da qualidade de vida que você tem hoje, do acesso a bens que você tem hoje para manter 10 filhos, né? Então, essa consciência ela só é dada através da educação, né? E essa educação, ela vem não só da informação, vem da conscientização. Porque, por exemplo, todos nós, aqui do 9º ano, sabemos o que são métodos contraceptivos. Todo mundo sabe o que é uma camisinha, o que é um DIU, o que é uma pílula anticoncepcional. Todo mundo tem acesso. A gente liga a televisão, tem aí um monte de campanha que passa pelo governo. A gente olha a internet, sempre passa algum tipo de propaganda desses métodos contraceptivos. Então, todos nós temos acesso à informação. Mas adianta eu ter informação e não ter a conscientização? Não, tá. Eu sei que pílula anticoncepcional evita a gravidez. Tá, mas eu não uso. Eu tenho uma vida sexual ativa, mas eu não uso. Adiantou alguma coisa eu ter acesso à informação? Não, as pessoas vão continuar tendo muitos filhos. Se elas só tiverem informação e não tiverem a sua conscientização. E a conscientização, ela não se dá apenas pela informação, e sim pela educação, tá? E aí não adianta, por exemplo, eu saber que camisinha e pílula anticoncepcional formam uma dupla infalível, né? Para impedir uma gravidez indesejada. É preciso que eu tenha acesso, né? Então, os governos precisam facilitar o acesso a esses métodos contraceptivos, criando, por exemplo, os postos de saúde familiar, postos de saúde que estão dentro dos bairros em que a população tem fácil acesso, aonde ele vai distribuir, se não for de graça, que seja um valor simbólico, esses métodos contraceptivos para que a população possa fazer o seu planejamento familiar. Acontece do dia para a noite essa mudança? Não. A gente percebe que a transição demográfica ela demora de 30 a 60 anos para acontecer. Então, se hoje a pirâmide etária da África é bem triangular, como é nessa primeira fase, para ela chegar aqui nessa fase, teria que ter investimentos maciços em educação e em saúde, e a gente veria esses frutos acontecendo pelo menos daqui a 25, 30 anos, desde que o governo não falhasse, não interrompesse os investimentos em saúde e em educação que provocariam a transição demográfica, tá? O Brasil,
é um país que passou e tem passado por uma transição demográfica. Se vocês observarem essa pirâmide etária, a gente tem, lá nos anos 80, o formato da nossa pirâmide na fase 1, bem triangular. É nos anos 80 que se popularizou os PSFs, os postos de saúde familiar, que são esses postinhos que tem nos bairros, né? Então, esses postos de saúde, eles foram instalados nos bairros para atender melhor a saúde da população, estar mais próximo aos moradores e também oferecer o serviço de planejamento familiar. Então, se a pessoa hoje no Brasil não tem condição de comprar uma pílula anticoncepcional, comprar uma camisinha, um diafragma e assim por diante, ela pode ir até um posto de saúde familiar, um PSF, que ali ela vai ter acesso a esses métodos contraceptivos e vai ter orientação de como utilizar, qual que é o prazo de duração, qual que é a eficácia daquele método contraceptivo, né? Então, no Brasil, a partir dos anos 80, o planejamento familiar, sobretudo aí o uso dos métodos contraceptivos, começou a contribuir para essa modificação. Sem contar que foi a partir dos anos 80 que a mulher no Brasil, a grande maioria já estava inserida na cidade, na zona urbana, e também a procura de mercado de trabalho para ela trabalhar, né? Então, essa mulher, a partir dos anos 80, ela vem para o meio urbano, ela começa a trabalhar e começa a ela própria evitar uma gravidez indesejada fazendo uso da pílula anticoncepcional. Se a mulher ela começa a fazer o seu planejamento familiar, a tendência é que ao longo do tempo as mulheres elas tendem a ter cada vez menos filhos. A partir dos anos 80, no Brasil começou um programa, isso tentando atingir o país inteiro, uma ampliação da rede sanitária. O que é a rede sanitária? É o tratamento de água, um encanamento que leva a água tratada, encanada até as torneiras das casas na zona urbana. É o encanamento do esgoto que vai ser tratado antes de ser despejado no rio. E isso, gente, parece uma coisa boba, mas isso eleva a um patamar inimaginável de benefícios à população. Por quê? Imagina, eu não tenho vaso sanitário na minha casa, eu tenho uma fossa séptica, aonde, por exemplo, eu cavei um buraco e lá onde a minha família inteira faz as necessidades. Tudo aquilo que a gente faz de necessidade fisiológica vai infiltrar no solo. O solo, ele vai infiltrar e pode ser que esse líquido que infiltrou vá parar no lençol freático. O lençol freático, ele pode ser o abastecedor de um rio, por exemplo. Então, eu acabei contaminando não só o solo, como o lençol freático e até mesmo o rio. E aí, as pessoas, se não tem água encanada em casa, vai até o rio buscar água para beber, para poder produzir seu alimento. Aquela água está contaminada. Então, a pessoa pode contrair alguma doença e levar à morte, a mortalidade maior, a expectativa de vida menor. Então, a partir dos anos 80, com a urbanização, com o acesso mais fácil aos PSF, a inserção do mercado de trabalho da mulher acaba contribuindo para que a nossa pirâmide etária comece a mudar. Então, olha dos anos 80 para os anos 90. O formato não se modificou tanto, mas olha só, eu percebo que a base já não é tão mais larga do que o resto. A primeira aqui, que no caso, a primeira faixa dos 0 aos 9 anos, aqui, ó, ela tá só um pouquinho mais larga do que de 9 a 19 anos. Significa que aquela população adulta dos anos 80 teve poucos filhos, né? A mulher aqui, ela já teve uma redução do número de filhos. Vocês, aqui dos anos 2000, vocês nasceram aí no início dos anos 2000, né? Então, no início dos anos 2000, olha como que a pirâmide etária era configurada. A base já está bem mais estreita. É fruto desse investimento, dessa ampla conscientização que no Brasil começou a ser feita, né? Para a população começar a reduzir, também fruto aí do caso da inserção da mulher no mercado de trabalho, das possibilidades dela ter cada vez mais anos de estudo. A última pirâmide etária que a gente tem, né, com dados coletados realmente pelo IBGE, foi da pirâmide de 2010. Teria produzido uma nova pirâmide com os dados de 2020, né, mas a pandemia interrompeu aí as atividades do IBGE.
que eu observo de mudança da pirâmide de 2020 para 2010? Que o topo da pirâmide está começando a ficar cada vez mais espesso e a base cada vez mais estreita. Indica que, ao longo do tempo, o Brasil está reduzindo. Se a gente fosse observar na transição demográfica, qual que é a fase que o Brasil está? O Brasil está aqui, ó, nessa terceira fase, tá? Em que as taxas de natalidade estão se reduzindo, eu tenho uma grande quantidade de pessoas adultas e está aumentando o número de idosos dentro do território brasileiro. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu comparar as pessoas que tinham aqui 60 anos de 2010 e 60 anos aqui em 1980, é significativa a transformação, né? O topo dessa pirâmide para o topo dessa pirâmide aumentou. Indica que a expectativa de vida no Brasil aumentou. Só que um país que está nessa fase 4, por exemplo, ela tem que tomar o país tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, ao longo do tempo, pode ser que essa população que está aqui ó, na base, ela vai ter cada vez menos filhos. Daqui 10, 15, 20 anos, essa população vai tendo uma redução do número de filhos, o que pode fazer, como o Gabriel lembrou na última aula, da pirâmide etária ficar invertida. Uma pirâmide etária invertida traz vários problemas, né? Como, por exemplo, dificuldade em encontrar população economicamente ativa, ter força de trabalho, pode ter problemas, por exemplo, com a previdência social, pode ter um aumento dos gastos com a saúde, porque os idosos demandam mais acesso à saúde do que a população jovem e adulta, e assim por diante. Então, os problemas, eles podem ser bastante sérios quando se alcança aquela quarta fase da transição demográfica e não é feita uma manutenção daquela quarta fase. Se a pirâmide começar a virar, aí o problema fica gigantesco. O Brasil, por enquanto, está enfrentando problemas? Não, pelo contrário. Nós está vivendo um bônus demográfico. O que é um bônus demográfico? É quando eu tenho a grande parte da população, a maior parte da população é de população adulta. Então, hoje, nós não enfrentamos problemas com previdência social, até hoje não tem problema com a população economicamente ativa. Aí você pode falar, Bia, mas por que o ano passado teve a reforma da Previdência? Todo mundo falava, né? O que é a reforma da Previdência? São modificações em que eu vou fazer na contribuição que o trabalhador faz com a Previdência Social e alterações na idade com que as pessoas vão aposentar. No caso do Brasil, houve a Previdência Social porque se verificou que a população idosa brasileira está aumentando e essa população está vivendo cada vez mais anos. É muito comum no Brasil a gente encontrar pessoas que estão superando os 80 anos. Então, se uma pessoa aposenta aos 60 e ela vive até os 80, 90 anos, olha quanto tempo ela vai depender da Previdência Social. Se eu tenho cada vez menos adultos e cada vez mais idosos vivendo muito tempo da pirâmide da Previdência Social, é um problema gigantesco, né? Então, para evitar que o Brasil tenha problemas, foi feita a reforma da Previdência Social, tá? Então, nesse sentido, a gente observa que a reforma foi necessária para evitar futuros problemas. Hoje, o Brasil não enfrenta nenhum problema com a Previdência Social, tá? Aí a Ana Júlia me perguntou assim, ó, Bia, uma pirâmide com poucos idosos seria ruim? Uma pirâmide com poucos idosos indica que a expectativa de vida é baixa. Por que a expectativa de vida é baixa? Porque provavelmente as pessoas ali não têm acesso à medicina preventiva e curativa, não têm acesso a alimento adequado, não têm acesso à segurança, entre outras coisas. Então, se eu observo que uma pirâmide etária tem poucos idosos, pode ser que aquele país tenha um nível de desenvolvimento econômico e social muito pequeno, tá? E aí, o ideal seria que a gente tivesse sempre mais adultos do que idosos, tá? Esse é o ideal. Tudo bem? Dúvida por enquanto? E aí tem um videozinho que fala para a gente entender de maneira ilustrada como que é a relação, né, dessa explosão demográfica, com a população cada vez mais envelhecendo e cada vez menos nascendo gente, tá? Se houver dificuldade de vocês conseguirem me ouvir,
Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ouvir o áudio também, compartilhar som do computador. Se não estiverem me ouvindo, vocês falam, tá? Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Bom, então esse vídeo, ele mostrou pra gente, né, a mudança que pode acontecer no mundo, né? Então, assim, um país que tem muitos idosos, poucas pessoas nascendo, os gastos com a previdência social é gigantesco, né? E não existe, como o próprio vídeo falou, nenhum tipo de economia que tenha capacidade de sustentar esse tipo de situação. Então, para reverter um quadro em que a população tem uma taxa de natalidade abaixo de 2,1,
esperaria cerca de 100 anos para recuperar, né, a taxa de crescimento natural de 2,1. E não tem economia que aguente isso. No caso da Europa, a gente viu alguns exemplos aí de que países que têm, como a Espanha, 1,1 filho por mulher. É muito baixa essa taxa de fecundidade, né? E que a alternativa para aumentar essa taxa de fecundidade seria a imigração. Quem contribui muito para a taxa de imigração não ser pior é a população árabe, que tem migrado da Península Arábica, fugindo dos conflitos e indo para a Europa, né? Não é só da Península Arábica que existem muçulmanos, na África também. Então, por exemplo, quando a gente fala do sul da Espanha, quando a gente fala da França, muitas pessoas que habitam ali são africanos que seguem o islamismo. E aí a gente viu que a taxa de fertilidade entre os islâmicos é bem maior do que entre os próprios europeus. Só que a grande questão é que essa população islâmica, muito embora tenha aumentado o seu número ali dentro do continente europeu, o que eu expliquei ontem na aula de ontem para vocês, que o xenofobismo acaba atacando essa população que não é nativa dali. Né? Então, o que seria uma alternativa para evitar problemas com falta de mão de obra e com previdência social, acaba esbarrando nessa questão cultural, na questão do xenofobismo. E nos chama muita atenção quando, por exemplo, o presidente da França, Emmanuel Macron, que faz publicamente, fez a sua campanha presidencial contra estrangeiros, contra imigrantes. E aí, quando a gente fala desses imigrantes que são islâmicos, o preconceito salta aos olhos. Quando um líder, como é o caso de um presidente ou um candidato à presidência, que é referência para muitas pessoas, tem um discurso de ódio como esse, a população vai se achar no direito de também manifestar esses discursos de ódio. Né? Então, dentro da Europa, quando uma pessoa ela é observada por ser islâmica, eu não tenho só observado essa pessoa por ela ter uma religião diferente da dominante ali dentro da Europa. Eu observo ela e a aponto como uma bandida, aponto essa pessoa como uma oportunista e o pior, como terrorista, né? Só que a gente está vendo, mesmo que os europeus tenham esse sentimento xenofóbico, os islâmicos têm dominado o território europeu. Né, tem dominado o território a ponto de conseguir, em pouco tempo, se tornar a maior parte da população dentro da Europa, como é o caso, por exemplo, aí da Alemanha, que acabou de falar, que a população alemã foi reconhecida pelo próprio governo como, daqui a pouco, minoria dentro do seu próprio território. Né, os migrantes serão a maior parte da população. Alguém quer comentar alguma coisa? É o que eu acabei de falar, né? Me mandaram aqui no bate-papo. Bia, e todas as mulheres da Europa têm um filho e metade de um cotoco? Não, não é isso, né? É o que eu falei de média. Por exemplo, na minha casa, qual que é a média de filhos da minha, como eu posso pensar? Das filhas da minha mãe? Qual que é a média de netos, de filhos que os filhos da minha mãe tiveram? A minha mãe tem 2 filhas, a minha irmã e eu. A minha irmã tem uma filha, eu não tenho nenhuma. Na média, a gente tem quantos filhos? Metade. Então, não quer dizer que quando eu falo lá, por exemplo, que na França é 1,3, não quer dizer que a mulher pare um filho e um pezinho, uma perna, não é isso, né? Significa que, na média, algumas mulheres têm 2, outras têm 1, outras não têm nenhum, e aí, na média, a gente percebe essas questões aí sendo demarcadas, tá? Então, isso é média, não revela a realidade. Por exemplo, na minha casa, a realidade é, a minha irmã tem um filho e eu não tenho nenhum. Na média, a gente tem meio filho, certo? Tudo bem? Tem como você parir meio filho? Não tem, né? Mas isso é uma média, é um dado matemático, Ô, Bia, tá? Oi. não é que. Eu acho que minha tia, quando ela foi pra Espanha, ela falou que lá eles incentivam muito as pessoas a. Tipo, se elas são legítimas de lá, a ter filhos. Tanto que, tipo assim, eles pagam até uma indenização, tipo um Bolsa Família pra quem tem filho. Isso. Porque lá é muito baixa, a gente viu, né, que é 1,1 na Espanha a taxa de fertilidade, é uma taxa muito baixa.
Então, mulheres têm a sua vida inteira e não têm filho, né? Passa o seu período fértil e não tem filho nenhum. Então, o governo tenta incentivar, tá? Essa taxa de natalidade dos nativos, né? Dos próprios europeus, para que isso aumente, tá? É uma realidade. Só que, infelizmente, mesmo com esses incentivos, a população não tem mudado a sua situação, né? Então, mesmo que eu tenha incentivado a população a ter mais filhos, a população não tem comprado essa ideia, tem mantido a tradição de ter cada vez menos filhos, certo? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então é o seguinte, pessoal, a matéria é essa, não tem tarefa, e tem gente que ainda não entregou todas as atividades. Agora à tarde eu vou fechar a nota, tá? Do bimestre. Só vai ficar a nota do simulado para eu enviar depois para eu vir, certo? Então, quem não fez, faça, que daqui a pouco eu já vou fechar as notas. E quem quiser saber as suas notas nos desafios, no desafio pode me chamar, que a hora que eu estiver livre aqui eu respondo a vocês. Tá bom? Certinho? Então, tchau, gente. Fica com Deus. Bom final de semana. Até segunda, não tem tarefa. A tarefa é botar em dia a sala de aula virtual. Hoje o Gabriel ficou quietinho, Gabriel? Não quis falar nada? Hoje eu fiquei só prestando atenção. Tô meio dormindo ainda. Nossa, mas já é meio-dia. Tá dormindo ainda? Uai. Então, Tô de turma. casaco, eu fico com capuz, eu fico com sono. sono. Então, gente, fica com Deus. Bom final de semana. Pode ir lá almoçar. Certo? Gente, beijos. Quem não mandou o nome, manda o nome. Tô vendo que tem gente que tá mandando só agora. Tchau, Bia. Até segunda. Tchau. Vai com Deus. Tchau. Até. Fico com Deus. Bom final de semana. Obrigada para vocês também. Beijo. Beijo.